Aleluia. Quem já sentiu a presença do Senhor aqui essa noite? Aleluia, Deus. Vamos para o momento da palavra. Abra vossas Bíblias, meus irmãos, em Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo 35, versículo de número 1. Que vai dizer assim a palavra do Senhor: E Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e fazer ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, o teu irmão. Versículo de número 2. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Repito de novo, versículo de número 1. E Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e fazei ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, o teu irmão. Diga graças a Deus. Querido Deus e amado Pai, que neste orar, meu Senhor, mediante essa palavra, fala aos vossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, e não o que nós queremos. Toca com tua palavra, toca com teu bálsamo, Senhor. Meu Pai, que nós vamos sair daqui transformados, renovados, meu Pai, cheios da tua palavra, cheios da tua sabedoria, meu Pai. Que toda a cadeia do inferno, meu Pai, que está preparada sobre a nossa vida, para que nós não venhamos prestar atenção na tua palavra, venha cair agora por terra, Senhor. Que o teu Espírito fale aos vossos corações, que o homem diminua e que o Senhor seja exaltado, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor essa noite. Bem, hoje nós vamos ver um pouco da história de Jacó, um dos patriarcas importante, um dos homens mais importantes, onde levantou uma geração poderosa, que levantou uma nação poderosa, a nação de Israel, de onde veio o Messias, o Cristo, Jesus. A vida de Jacó é um estudo muito interessante. Quando nós olhamos para o passado de Jacó, nós olhamos para um trapaceiro, nós olhamos para um mentiroso, nós olhamos para um enganador, um vigarista, porque era assim como era o passado de Jacó. Pois Jacó, ele tentou roubar a primogenitura do seu irmão. Ele engana Esaú, seu irmão. Ele engana Isaac, o seu pai, para roubar uma bênção que era passado do pai para o filho mais velho. E Jacó, ele tenta enganar o pai, ele tenta enganar o irmão, até o ponto dele ser expulso da família, até o ponto dele se afastar da família e fugir. Por quê? Porque o seu irmão queria matá-lo, por saber da sua mentira, por saber do seu engano que ele estava tramando dentro da família. Ele tenta enganar o seu pai sendo cego, e seu irmão, ele descobre e vai buscá-lo para matar. Só que a vida de Jacó, ela muda de uma hora para outra. Ao mesmo tempo que ele enganava, mentia para a família, ele se vê lutando com o anjo de Deus, implorando por uma bênção. Jacó, ele esteve em Betel, passando um tempo ali. Por quê? Porque ele estava fugindo de Esaú e se aloja em Betel. Ele tinha visto o Senhor de uma maneira que ele mudou a sua vida. Em Betel, Deus muda a vida de Jacó, mas o tempo e a distância havia cobrado o seu preço. Ele havia se afastado do Senhor mais uma vez e se envolvido em algum tipo de embaraço na idolatria
ia na adoração de ídolos. Jacó, ele tem um encontro com Deus em Betel, e Deus muda a vida de Jacó, e Deus faz algumas promessas que daqui a pouco eu vou falar. Só que Jacó, para ter permanecido fiel a Deus, para ter um compromisso com Deus, que ele teve o encontro lá em Betel, ele não mantém, ele se afasta de novo de Deus. No capítulo 35, Deus se encontra com Jacó e pede para que Jacó volte a Betel, para que ele seja sarado de novo. Ele diz para Jacó: volta para aquele lugar de bênção do teu passado, volta para aquele lugar aonde eu mudei a tua vida, volta para aquele lugar aonde eu transformei a tua vida, volta para aquele lugar. Que lugar? Betel. Repita comigo: Betel. Não, repita de novo: Betel. Agora, Jário, o que era Betel? E o que tinha lá para que Deus mandasse Jacó voltar de novo? A primeira vez que Jacó vai a Betel, ele tem um encontro com Deus, mas entendemos que nem o nome chamado era Betel. Antes de Betel era chamado de Cidade da Luz. Era uma região geográfica perto de uma cidade da luz. Então ali Jacó, ele tem um encontro marcante com Deus. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú, a quem ele havia enganado para vender a sua primogenitura. Esaú, ele fica zangado com ele e ameaça matá-lo. Jacó, o pecado expulsou Jacó da sua casa e da sua família. A mentira de Jacó, o engano de Jacó faz ele ser expulso da família aonde ele cresceu, da família aonde era o seu habitat natural de crescimento. O pecado de Jacó de ser enganador e mentiroso prejudica a ele e também prejudica a família. Tem pecados, irmão, que vai prejudicar só você, mas tem pecado também que vai trazer maldição para a sua casa. Às vezes está tudo bem, às vezes você peca, cai com o Senhor, peca contra a palavra do Senhor. Aí você começa a ver as provas dentro de casa, você começa a ver as provas dentro do seu casamento, você começa a ver as provas dentro da sua família. Por quê? Por conta do teu pecado. Às vezes o seu pecado pode trazer maldição para a sua família e para a sua casa. Foi em Betel que Deus tem um encontro com Jacó e muda a sua vida. Foi em Betel que Deus, em sonho, mostrou a Jacó anjos descendo e subindo no céu. Foi ali que Deus marca a vida de Jacó. Ele muda a sua vida. E o engraçado que eu acho é que enquanto Jacó era um pecador, Deus já havia escolhido para mudar a sua vida. Enquanto Jacó ainda era um mentiroso, um enganador, um trapaceiro que estava caluniando, trazendo maldição para a família, Deus já estava preparando o ambiente, o lugar, o dia, a hora para mudar a vida de Jacó. Aleluia. Isso se completa em Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Enquanto estávamos mortos em pecados, aquele que se entregou na cruz, se entregou por amor de nós. Enquanto estávamos mortos em pecado, Jesus já morreu por você. Jesus já amou você. E quem aqui foi salvo pelo Senhor? Quem aqui se entregou pelo Senhor? Aleluia, glória a Deus. Enquanto você estava na mentira, Jesus já te amou. Enquanto você estava na cachaça, nas drogas, no mundo lá fora, na prostituição, Deus já te amou e marcou esse dia para salvar a tua vida. Aleluia. Porque enquanto nós estávamos mortos em pecados, Cristo morreu na cruz por amor de nós. E isso foi na vida de Jacó. Jacó era um mentiroso. Ele estava correndo para longe da família. Ele estava correndo para longe de Esaú. E quando nessa fuga
Jesus encontra ele. Deus encontra ele. É nos momentos de adversidade, é nos momentos que você olha e diz: rapaz, agora eu não tenho para onde ir, agora eu não tenho o que fazer. É nesse momento que Deus prepara em nossas vidas para falar ao nosso íntimo. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, irmão, é para Deus falar conosco, porque enquanto está tudo bem, os ouvidos estão tampados, mas quando as provações vêm, as tribulações vêm, o coração amolece, o ouvido destampa. Aí nesse momento a gente já quer ouvir a voz de Deus, e Deus fala, viu, irmão? É no momento de adversidade, no momento de perseguição, que Deus vai falar no teu íntimo e vai mudar, transformar a tua vida. Ali em Betel, Deus confirmou a aliança com ele e prometeu a sua presença, proteção e provisão na vida de Jacó. Esse é o primeiro encontro de Deus com Jacó. Betel era um lugar de compromisso espiritual para Jacó. Vou repetir de novo: Betel era um lugar de compromisso espiritual para Jacó. Ele chamou o lugar de Betel. Repita de novo comigo: Betel, que significa casa de Deus. Aleluia. Naquele momento aonde Jacó se encontra com Deus, Jacó diz: aqui será chamado de Betel, casa de Deus. Aleluia. Antes era chamada cidade de luz, mas quando Jacó tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada por Deus. Ele chama o lugar aonde teve um contato com Deus, um toque com Deus, de casa de Deus, Betel. Ele prometeu quem? Jacó. Quando ele se encontra com Deus em Betel, ele promete a Deus, do homem para Deus. Olha o que Jacó diz a Deus. Ele prometeu primeiro ser fiel a Deus. O Senhor será o meu Deus. Escuta bem, igreja, preste atenção. No primeiro encontro que Jacó tem com Deus, ele faz uma promessa para Deus, dizendo: Senhor, tu serás o meu Deus. A segunda promessa que Jacó faz dele para Deus, que se lembraria do lugar como casa de Deus, onde Deus se encontrará com ele, e ergue uma pedra como memorial. Era Jacó dizendo: Senhor, eu sempre vou lembrar da tua casa. Eu sempre vou lembrar, do encontro que eu tive contigo. Era Jacó dizendo para Deus: Senhor, eu vou me lembrar da transformação que tu fez na minha vida. Senhor, eu vou me lembrar do dia que tu tocou na minha vida. Senhor, eu vou me lembrar do dia que tu encheu a minha vida com a tua presença. E até hoje, Senhor, eu sou transbordante dessa presença. E ele continuou prometendo a Deus. Escuta bem, igreja, olha o que Jacó diz: Senhor, eu vou prometer dar o dízimo de todas as bênçãos que Deus deu a ele. Jacó olha para Deus e diz: Senhor, tu serás o meu Deus. Senhor, eu vou lembrar dessa casa para sempre. E Senhor, eu vou dar o dízimo de todas as bênçãos que o Senhor me deu. Aleluia. O que você tem prometido ao Senhor? O que você tem prometido diante da presença do Senhor? O que você tem prometido diante da casa do Senhor? Será que você prometeu ser fiel a Deus? Será que você prometeu permanecer na presença de Deus para sempre? Será que você prometeu ser fiel até nas ofertas a Deus? O que você prometeu a Deus? Deus hoje está lembrando o crente aqui hoje. Eu lembro das tuas palavras. Eu lembro dos momentos de orações.
que tu dizes que se eu fizesse um milagre, tu daria aquele culto de ação de graça. Grande Deus, grande Deus. Deus tem falado com corações aqui hoje. O que foi o que tu prometeu a Deus? Aleluia. O que significa Jacó voltar para Betel? Quando Jacó tem um encontro com Deus e promete a Deus, e Deus promete na vida dele, tudo bem. Agora é a vida de Jacó transformada em Deus. E o tempo passa. O tempo passa. Já havia mais de 30 anos que Jacó não voltava a Betel. 30 anos longe de Betel. Aí Deus tem um encontro com Jacó e diz: Jacó, volta para Betel. Nesse período de tempo, Jacó se afasta de Deus, constrói altares para Deus, mas também tolerou a falsa adoração a ídolos. Eu tenho certeza que Deus já marcou a tua vida. Eu tenho certeza que Deus já tocou na tua vida. Eu já tenho certeza que Deus transformou a tua vida. Mas chegou um tempo que a constância em Deus diminuiu. Chegou um tempo que eu sei que a permanência em Deus não está mais. Eu tenho certeza que já chegou um tempo que a constância que tu tinha em Deus, o compromisso em Deus, acabou. Eu tenho certeza que você já colocou ídolos acima de Deus. O que é ídolo, Jairo? Tudo aquilo que eu coloco como prioridade na minha vida. Jesus disse: aquele que coloca pai, mãe, filho acima de mim, não é digno do meu amor. O que você tem colocado acima de Deus? O teu pecado, o teu trabalho, o teu marido, os teus filhos. Eu digo uma coisa para você: você não é digno do amor de Deus. Porque quem merece toda a honra, toda a glória seja a Deus. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Aleluia. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Jacó servia a Deus, mas também servia ao mundo. Jacó servia a Deus, mas também servia ao pecado. E Deus se intromete no meio e diz para Jacó: Jacó, volta para Betel, porque só eu mereço adoração, só eu devo ser exaltado na tua vida. E Deus está dizendo aqui: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido você com ninguém. Eu não divido você com o pecado. Eu não divido você com o mundo. Eu não divido você com Satanás. Até o diabo aceita dividir você com Jesus, mas Jesus não. Jesus quer você por completo, cheio da presença do Espírito Santo. Eu sinto Deus aqui. Deus tem ciúmes da tua alma. Deus tem ciúmes de você. O Espírito Santo geme de ciúmes por você. Ele não divide a glória dele para ninguém. Aleluia. Jacó se desvia. Jacó se afasta de Deus. Aí Deus disse: Jacó, volta para Betel. Aleluia. Talvez esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. E foi justo nesse momento, foi neste momento que Deus encontrou a oportunidade para mudar a vida de Jacó para sempre. Se você ver, parece que teve duas etapas de Vinícius, de transformação na vida de Jacó. Deus se marca encontro com Jacó, muda a vida de Jacó. Aí Jacó diz: agora eu sou crente. Aí o tempo vai passando, um ano na igreja, aí vai culto sim, tem até frequência no culto, mas pensa que não, começa a faltar culto, começa a deixar de vir para a oração,
orava até bem no começo, mas com o tempo vai perdendo a constância. Foi assim com Jacó. Ele permaneceu firme no começo, mas a inconstância chegou na sua vida. Orava muito, ora pouco. Lia muito, lê pouco. Frequentava muito culto, hoje frequenta pouco. Era cheio do poder, hoje é vazio. Era cheio do Espírito, andava na palavra, e hoje vive caindo, vive tropeçando. E Deus está dizendo hoje: o que aconteceu, Jacó? O que aconteceu contigo, Jacó? Porque essa inconstância, Jacó? Porque tu não ora mais como antes, Jacó? Porque tu não lê a palavra como antes, Jacó? Porque, Jacó, tu não é mais cheio do meu poder? Porque, Jacó, tu não é mais cheio? Deus tem falado com Jacó aqui hoje. Deus tem tocado corações aqui hoje. E Deus está dizendo: é tempo de voltar. Voltar para o que, Jário? Para Betel, casa de oração, casa de Deus, casa de adoração. Adorar a Deus. Que presença é essa, Jesus? Que presença é essa? Deus disse: volta, Jacó, para Betel. Não adiantaria nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar embora. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Deus quer que permanecemos no lugar que Ele preparou para nós. Temos que ser firmes e constantes. Muitas pessoas deixaram de desfrutar das bênçãos, da graça de Deus, por não permanecer em Betel de Deus. Deixaram de receber a bênção e a graça de Deus, porque deixaram a casa de Deus, deixaram Betel. Permaneça na comunhão, permaneça na intimidade, permaneça no lugar onde Deus te tocou. Onde foi que Deus te tocou? Jário, foi no culto. Se foi no culto, permaneça no culto. Jário, Deus me tocou no meu quarto quando eu estava orando. Então permaneça na oração, permaneça em oração do teu quarto. Jário, Deus me transformou na igreja com uma palavra poderosa. Então permaneça na casa de Deus, permaneça em Betel, lugar de adoração a Deus. Aleluia. Quando nós chegamos, igreja, no versículo, capítulo 35, versículo 1, que já é no segundo encontro que Deus tem com Jacó, Ele diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Olha as 3 ordenanças, quatro ordenanças que Deus faz a Jacó. Primeiro, levanta-te, sobe a Betel, habita ali e fazer ali um altar para mim. 4 ordenanças. Repito de novo: levanta-te, vai até Betel, habita ali e faz um altar para mim. Olha a segunda ordenança, a ordenança que Deus faz a Jacó no segundo encontro. Primeiro, repito de novo: levanta-te, vai até Betel, habita ali e faz um altar para mim. Primeiro, levanta-te. Levanta-te. Deus quer uma nova postura. Jacó não estava prostrado fisicamente, mas sim espiritualmente. Toma um posicionamento com a tua vida espiritual, Jacó. Vai permanecer nessa vida, Jacó.
Vai permanecer nessa mesma vida mundana, sem se entregar puramente ao Senhor? Jacó, Deus está falando: levanta-te, toma o posicionamento da tua vida espiritual. O inimigo coloca na tua mente ansiedade, depressão, coisas na tua cabeça. Sabe o que você tem que fazer, igreja? É se levantar e dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Para onde olhar? Da onde vem meu socorro? O meu socorro vem das alturas, sobre os montes. E que é esse? É Deus. Deus é o consolo na tua vida. Deus é o amparo para a tua vida. Deus é que supre a tua alma e tira toda a enfermidade e cura o teu viver. Levanta-te, Jacó. Toma um posicionamento, Jacó. Vai continuar morto? Vai continuar nessa vida sem oração mais? Vai continuar nessa vida sem estudar mais a palavra? Vai continuar nessa vida sem mais ler a palavra? Toma um posicionamento, Jacó. Levanta-te. Segunda ordem de Deus para Jacó: vai até Betel. Deus quer nos dar uma direção. E que direção é essa? Betel. Betel significa casa de Deus, o lugar onde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Betel é o lugar da intimidade. Betel é o lugar da adoração. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Deus está dizendo para Jacó aqui hoje: levanta-te e vai para Betel. E quem chegou aqui hoje para glorificar Ele? Quem chegou aqui hoje para ser tocado por Ele? Quem chegou aqui hoje para ser cheio da presença de Deus? Deus hoje marca encontro com você e toca na tua alma, toca na tua vida e restaura aquilo que estava perdido. Ele restaura. Ele restaura a tua casa, Ele restaura a tua vida espiritual, Ele restaura a tua família, Ele restaura a tua alma, para que você glorifique a Ele para todo sempre. Deus está dizendo: volta para Betel. Jacó, vai até Betel. Volta para o lugar de intimidade. Volta para o lugar da onde eu transformei a tua vida. Volta para o lugar de oração. Volta para o lugar dos cultos, aonde a minha palavra falava contigo. Volta para o lugar aonde eu salvei a tua casa, aonde eu salvei a tua vida. Volta para Betel. Vai até Betel, Jacó. Primeira ordem que Deus dá a Jacó: levanta-te, vai até Betel, depois habita ali. Deus diz para Jacó: Jacó, levanta, vai para Betel, minha casa de Deus, casa de adoração, casa de oração, vai para lá. E depois, Senhor, habita lá. Firma os teus pés na casa de Deus. Aleluia. Deus tem falado com pessoas aqui hoje. Deus quer perseverança. Habita na casa de Deus. Habita em Betel. Permaneça na comunhão. Permaneça na intimidade. Permaneça no lugar que Deus tocou a tua vida. Onde foi que Deus tocou você? Foi na igreja? Foi, Jário? Permanece lá. Onde foi que Deus transformou a tua vida? Foi no quarto de oração? Foi, Jário? Então permanece lá. Foi aonde, Senhor? Foi naquele culto de adoração? Foi, Jário? E Deus está dizendo: permanece, 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 permanece na minha presença, permanece na minha palavra, permanece na minha casa, permanece na igreja.
Quarta ordem que Deus dá a Jacó: Jacó, edifica um altar para mim. Jacó, edifica um altar para mim. Era Deus dizendo para Jacó, igreja: eu quero comunhão, Jacó. Eu não quero estar longe de ti, não, Jacó. Eu não quero estar distante de ti, não, Jacó. Eu quero estar perto de ti. Eu quero falar contigo e tu me ouvir. Eu quero tocar você e você sentir. Eu quero falar com você e você ouvir, Jacó. Oh, Jacó, eu quero comunhão, Jacó. Levanta-te, Jacó. Vai para Betel. Persevera lá. Habita lá. E depois, Jário, edifica um altar para Deus. Aleluia. Comunhão com Deus. Se volta para Deus, volta a se sacrificar, volta a se santificar, volta a renunciar e volta a adorar a Deus em espírito e também em verdade. Deus hoje está falando com você aqui hoje, igreja. Deus está falando hoje: eu quero comunhão, igreja. Eu quero perseverança. Eu quero entrega, igreja. Volta para Betel, Jacó. Repita comigo: volta para Betel. Volta para a casa de Deus. Adorar a Ele em espírito e em verdade. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó, mas para que esse propósito se realizasse, Jacó teve que obedecer a essas 4 ordens que Deus lhe deu. Qual era? Levanta-te, vai até Betel, habita ali e edifica um altar. Façamos como Jacó, para que a bênção de Deus seja manifestada em nossas vidas. Senhor, eu quero que o Senhor toque na minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor derrame bênção na minha casa. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha família, abençoe a minha vida, transforme a minha casa e salve a minha família. Quer? Então obedeça ao Senhor. Levanta-te, vai até Betel, habita ali e faz um altar para mim. De pé essa noite. Versículo 2 vai dizer o seguinte: então Jacó, olha, igreja, o posicionamento de Jacó. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Aleluia. Jacó reconheceu a palavra de Deus. Jacó reconheceu a ordenança de Deus. Então eu vou fazer o seguinte: chama a minha família, chama o meu pai, chama a minha mãe, chama meus irmãos, meus amigos. E agora eu vou fazer o quê? Jogar fora os ídolos, jogar fora o pecado, jogar fora aquilo que é mudando, jogar fora aquilo que é oferecido de Satanás. E o que, Jário? Agora eu vou me santificar. Me santificar no que, Jairo? Na palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus é da tua vida. A palavra de Deus é da tua família. A palavra de Deus é da tua casa. Olha Deus tocando agora na tua casa. Olha Deus agora tocando na tua família. Olha agora Deus tocando a tua casa. Olha Deus agora tocando a tua família. Olha Deus enchendo agora a tua casa. Olha Deus enchendo tu agora. Olha cheio.
volta Jacó. Para onde? Para Betel. E o que é Betel? Casa de Deus. Aleluia. Encerro o esboço e encerro a pregação. Que Deus tenha falado tremendamente ao vosso coração. Aleluia. Aplauda o Senhor essa noite.